possa falar ao seu coração de maneira real, de maneira particular, amém? Jesus está aqui nesse ambiente, nós cremos na mão dEle, no poder dEle, nós estamos aqui porque Ele é real, amém? Jesus não é um Deus morto, mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele está real, Ele é vivo, Ele está nesse ambiente, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 23, eu até pedi para deixar a ceia aqui na frente, hoje eu quero falar um pouco da mesa do Senhor, da mesa com Jesus. O Espírito tem falado muitas coisas ao meu coração. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Salmo 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Espírito, se revele aos nossos corações. Espírito nos ensina, Espírito nos consola e nos exorta. Espírito, sopra o que o Senhor tem para soprar, fala o que o Senhor tem para falar. Estamos como uma esponja seca, que deseja da chuva que vem dos céus, da voz que vem do Senhor. Por isso, fala ao coração de cada um, mesmo aquele que está aqui e muitas vezes não sabe por que está aqui. O Senhor possa gerar no coração desse, Pai, identidade, destino e propósito, Pai. No nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o Espírito já tem mais ou menos aqui uns 20 dias, o Espírito tem falado ao meu coração sobre mesa. Eu queria essa noite tentar passar um pouco sobre esse assunto que é tão importante na palavra. E talvez você pergunta, mas você vai falar de mesa por quê? Por alguns motivos. Primeiro, a mesa do Senhor é o lugar onde Ele se revela, amém? Jesus se revela na mesa, né? Então é interessante que a Bíblia fala ali quando os discípulos de Jesus, após a sua morte, estavam regressando, né, sua vida, eles estavam num caminho chamado Emaús, e Jesus se aparece no meio deles, e a palavra de Deus fala que Jesus conversa com eles um bom tempo, e a palavra de Deus fala que eles não conseguiam enxergar que aquele era Jesus que estava no meio deles, mas a palavra de Deus fala que quando eles chegam a um local, a uma casa, e quando Jesus pega o pão e rasga o pão, a palavra de Deus fala que os olhos deles contemplaram que era Jesus, amém? Então a mesa é importante porque é na mesa que Jesus se revela. A mesa é importante, e aí nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor. A mesa é importante porque ela representa a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a ceia também, a mesa do Senhor celebra essa morte, mas gera no nosso coração que nós vamos ter uma ceia com Ele na eternidade, amém? Muitas pessoas nos perguntam, e até porque a gente ceia em todo culto, a gente não consegue explicar, ensinar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco de quão é importante esse entendimento. E por último, irmãos, é tão importante falar sobre mesa, porque essa mesa tem que ser estabelecida nas nossas casas, amém? Paulo falou um pouco sobre isso, e essa mesa é um lugar onde você vai tocar o coração dos seus filhos. Essa mesa é um lugar de ensino. Essa mesa é um lugar de não somente comermos, né? Essa mesa é um lugar onde você vai viver a unidade dentro da sua casa, onde vai ser transparente, onde a verdade vai reinar. Eu quero falar um pouco sobre isso, amém? Para a gente entender um pouco, né, a mesa, ela é muito, né, e aí trazendo um pouco da cultura judaica, a mesa ela é muito mais do que um local para se comer dentro de uma cultura judaica, tá? Não é somente um lugar onde uma família se ajunta e come. A mesa nos fala de um lugar de aliança.
A mesa nos fala de um lugar de intimidade. A mesa, ela celebra isso. É tanto que a palavra de Deus fala que uma das coisas que Jesus era perseguido e criticado era que Jesus sentava na mesa e comia com prostitutas, comia com um cobrador de impostos. Isso para um judeu, isso era um absurdo. Por quê? Porque Jesus ali estava determinando, demonstrando no seu coração a aliança, o desejo de ter intimidade, aliança com esse tipo de gente. O apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, ele fala que tem certo tipo de pessoas dentro do corpo de Cristo, que pelo seu pecado e continuidade no pecado, ele diz que não deve se sentar à mesa para comer. Então, a mesa para o judeu é muito mais do que um local para se alimentar. A mesa para o judeu é um lugar de aliança, é um lugar de intimidade, é um lugar de celebração daquilo que Deus, tem, e ele entende e encara isso de maneira muito séria. Bem? A outra questão, que para a gente entender também, naquela época não tinha talheres, a mesa eles comiam sem talheres, o talher veio depois, então todos eles comiam com a mão, normalmente eles com o braço esquerdo, eles apoiavam na mesa, e com a mão direita eles comiam, a mão esquerda eles utilizavam para as outras coisas, mas a mão direita eles comiam. Então a mesa era um lugar onde todo mundo comia, normalmente um pão, e tinha ali um misturado ali com ervas, com mel, com tâmaras. Então a mesa era esse lugar onde eles celebravam, Normalmente essas mesas eram colocadas em U, Engraçado que ontem foi feita aqui a ceia, com Jesus aqui, com os meninos, e foi dessa maneira. Talvez alguém que pensou nisso aí, não sabendo ou não sabia, a Alessandra, com certeza ela sabe disso. Mas a mesa para o judeu era um lugar onde era sempre em U, onde o anfitrião sentava na ponta, ou seja, onde ele sentava no lugar onde todos podiam ver o anfitrião. Normalmente ele ficava, e nessa mesa, normalmente as pessoas mais próximas, que tinham mais intimidade, sentavam mais próximas, E tinha pessoas que talvez não tinham tantas intimidades, sentavam mais distante, Então, normalmente a mais próxima sentava ao lado direito, Por isso que Jesus, João fala que ele deitava, no colo de Jesus, A mesa normalmente era uma mesa baixa, não tinha cadeira, tinha almofadas. E se você pensar, João sentado ao lado direito, de Jesus, era o único que tinha condição de deitar no colo de Jesus, porque ele apoiava com a mão esquerda e comia, e João tinha essa peculiaridade. Isso nos mostra, irmãos, que na mesa com o Senhor, nós podemos ter aqueles que são chegados, íntimos, e aqueles que estão distantes, Existe um grau de intimidade para cada um. Eu vou mostrar para vocês que a oportunidade para sentar na mesa com Jesus, ela é aberta para todos, mas você determina a intimidade que você quer estar com Jesus. Eu, por exemplo, eu quero estar do lado direito, deitado no colo dele, essa é a minha vontade. E essa mesa normalmente, era colocada assim, colocava-se almofadas, E normalmente, não é à toa que você vendo ali a última ceia, a Bíblia fala que João, Jesus falando ali acerca de um trair, somente João teve a revelação, o segredo de que seria Judas. Jesus fala para ele, vou pegar um bocado de pão, vou molhar aqui, e a quem eu dar na boca, eu normalmente, esse vai ser aquele que vai me trair, E João tem aquela revelação, ou seja, aqueles que estão mais próximos de Jesus vão ter mais revelação dele, amém? Mas eu queria só trazer um pano de fundo, porque a gente vai ler basicamente 3 textos. Eu não quero me alongar, eu vou tentar apressar o passo. Nós vamos ler 3 textos e eu quero que você entenda de maneira particular o lugar que Deus tem para você nessa mesa. O acesso que Deus liberou nos céus para que você pudesse sentar nessa mesa. O convite diário desse Deus para sentar nessa mesa. O primeiro texto que nós lemos é o Salmo 23, que diz muito dessa mesa. O Salmo 23, ele começa, como nós lemos aqui, que esse Deus, ele quer ser o seu pastor. Ele quer cuidar de você, ele quer ser aquele que te dá comida. E ele fala que nessa mesa nada vai te faltar.
E nessa mesa, esse Deus, né, esse homem, esse Jesus, ele quer te levar ao pasto verdejante, ou seja, a um lugar verde, e ele quer também te levar a águas de descanso. Irmãos, na mesa do Senhor é um lugar de provisão. Repete comigo, provisão. Nessa mesa tem comida para você, nessa mesa tem provisão para a sua vida, é o Jeová Jireh que nós cantamos aqui. Nessa mesa tem descanso. Nessa mesa é um lugar onde Jesus ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mesa é um lugar onde tem um passo para você, onde tem um cuidado, um alimento, e isso eu estou falando, irmãos, em todos os âmbitos. A oração do Pai Nosso, Jesus deixa isso de maneira bem clara. Pai nosso que estás nos céus, nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele quem há de prover sobre a mim e sobre a sua vida esse pão. E isso nos fala, esse pão, de um suprimento não somente físico para o seu estômago, mas isso nos fala de um suprimento espiritual. Isso nos fala de um suprimento espiritual. Jesus, Ele está disponível a chamar você para sentar nessa mesa. E Ele está dizendo que nessa mesa vai ter pasto verdejante, vai ter alimento. E nessa mesa vai ter águas de descanso. Nessa mesa há provisão. Nessa mesa há cuidado. Nessa mesa, sabe, você vai ser, sabe, alimentado. Nessa mesa você vai ser cuidado. Você vai ter um pastor nessa mesa. O pastor normalmente ele tinha função na Bíblia, né? Se a gente contextualizar a cultura da época, ele tinha a função de reger, de guiar, de alimentar e de proteger. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te falar algo. Existe um pastor que quer cuidar de você. E esse pastor não tem nada a ver com a gente, de carne e osso. Não tem nada a ver. Esse pastor se chama Jesus, é um pastor com um P maiúsculo. E ele tem provisão para você. Qual a sua demanda hoje? Qual a sua necessidade hoje? Esse Jesus está disponível, Ele te chama na mesa para te alimentar, para cuidar de você, amém? Um lugar de provisão, um lugar onde Ele manifesta. Mas é tão interessante, irmãos, na cultura do judaica, entendendo um pouco mais, sempre havia na mesa duas coisas elementares. Inclusive tem uma história judaica que diz que, né, anjos chegam e quando ele vê essas duas coisas, ele presenteia o dono da casa. Tem duas coisas essenciais dentro de uma mesa judaica. A primeira coisa é a Torá, é a palavra de Deus. Essa mesa, irmãos, e aí trazendo um pouco para o cenário da sua casa, essa mesa na sua casa não deve ser somente um lugar onde as pessoas sentam e comem, né? Hoje em dia tem se falado muito, né, sobre a mesa posta, e isso é muito importante, todo mundo parar para comer, todo mundo, né, não comer na frente da televisão, de pendurado no celular, as pessoas sentarem para comer. Irmãos, mas presta atenção, essa mesa, o que Deus quer não é uma mesa bonita, com porcelanas bonitas. O que Deus quer é uma mesa onde todos possam estar unânimes, onde a Torá, a verdade, a letra, a palavra de Deus tem que ser semeada, amém? Nós temos uma consciência, e nós vamos entender um pouco mais o que o Salmo 23 nos diz. Deus não somente tem uma provisão, você que é pai e mãe, não tão somente deve pensar em trabalhar para dar uma condição, um alimento, um estudo para o seu filho. Você tem que pensar também para dar a palavra para os seus filhos. Então, uma das coisas essenciais que havia na mesa judaica era a palavra. Sente na sua casa com a palavra. Manifeste, compartilhe, peça para os seus filhos. A sua mesa não deve ter somente alimento, ela deve ter a palavra, amém? E a segunda coisa que havia na mesa judaica era alimento para que pudesse ser doado para alguém necessitado. Sempre havia uma porção pobre. Nós entendemos um conceito, e depois a gente pode falar só sobre isso no outro culto, um conceito judaico de tzedakah, que nos fala, sabe, de entender que aquilo que Deus me dá, parte daquilo que Deus dá não é meu, não tem a ver com dízimo e oferta, não tem a ver com isso aqui, mas tem a ver para manifestar justiça na terra, para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Então aquilo que Deus te dá, serve, parte disso para socorrer pessoas, e havia essas duas coisas elementares na mesa do judeu. Primeiramente, a palavra de Deus, e segundo, havia uma porção para o necessitado. O entendimento que a provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida não para em nós, amém?
ela serve para alimentar os nossos filhos, ela serve para prover para o necessitado, para o órfão, para a viúva. Então, eu quero que você entenda que, aqui no Salmo 23, para a gente entender de maneira bem simples, o primeiro chamado, a primeira apresentação desse Deus para essa mesa, desse Jesus para essa mesa, é uma apresentação para prover. Deus é um Deus que provê, Deus é um Deus que se manifesta com provisão para mim e para a sua vida, amém? Você está, por algum motivo, enfermo, Deus pode ser a sua cura essa noite. Na verdade, Ele é a cura, e você pode entender isso e pegar essa cura. Se você está com problemas psicológicos, eu quero te falar algo, Ele pode curar problemas psicológicos. Se você está depressivo, se você está ansioso, Ele pode te curar, Ele pode prover. Segundo ponto, que nós damos continuidade, Ele não somente quer ser um Deus que quer prover, mas Ele também quer ser um Deus que vai ter intimidade com você e te dar propósito. A palavra de Deus continua, fala que depois da provisão, Ele fala que Ele vai refrigerar a alma e Ele fala que vai guiar pelas veredas da justiça. E no versículo 4 Ele fala que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segundo ponto dessa mesa do Senhor, que nós entendemos no Salmo 23, é que esse Deus, Ele não quer somente ser um Deus que quer dar presentes e provisão para os seus filhos. Você que é pai, pense numa relação com seu filho, onde ele só te procura para pasto, só te procura para dar para alimento, só te procura para dar algo. Não é somente esse propósito dessa mesa. Talvez o passo inicial que as pessoas vêm para Jesus é algum tipo de provisão, mas esse não é o propósito pelo qual essa mesa se finda. Deus não somente está nesse ambiente para te dar coisas, Deus está também para gerar no seu coração intimidade e fazer com que você tenha propósito. Ele está falando que mesmo que ande no vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que você tenha dias difíceis, Ele está aqui falando e deixando clara a expectativa que não vai ser tudo fácil, que nem tudo vai dar certo, que vão ter dias maus, que vão ter dias difíceis, que vão ter lutas, que vão ter perseguições, que vão ter aflições. Mas a palavra de Deus também nos diz que, apesar de todas essas lutas, Ele está falando que Ele está conosco. Está entendendo? É um lugar de intimidade, e Ele está falando que esse estar conosco, Ele traz o entendimento pastoreio, que esse estar com Jesus tem a ver com o bordão e com o cajado, tem a ver, sabe, com a autoridade dEle, tem a ver com a exortação dEle, tem a ver com a disciplina dEle, tem a ver com esse amor. Ele está falando que Ele está com você e Ele está comigo, é uma promessa. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo, Ele venceu o mundo. Jesus disse que Ele iria embora, mas nós não estaríamos órfãos. Ele deixou o Espírito Santo para que eu e você pudesse entender e ter relacionamento com Ele. Essa noite eu quero te falar que nessa mesa não tem isenção de problemas, mas nessa mesa pode ter problemas, mas problemas, lutas, adversidades, mas com Jesus. Está entendendo? É tão interessante quando você lê o livro de Daniel e vê ali Daniel e seus amigos, uma das situações que acontece, onde os seus amigos são lançados numa fornalha, e a resposta deles é muito interessante, que indiferente do que aconteça, Deus é poderoso para livrar da fornalha, mas Deus é poderoso para estar com eles na fornalha. A palavra de Deus fala que Deus não livra eles da fornalha, eles são jogados numa fornalha, 3 amigos de Daniel, mas ao ser lançados, a palavra de Deus fala que o rei manda um espia ver, e quando ele manda ver o espia, ele vê um quarto, e a Bíblia fala que esse quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Deixa eu te falar algo, Deus muitas vezes não vai te liberar das lutas, mas Ele pode ser esse quarto, Ele pode ser aquele que vai segurar na sua mão, Ele pode ser aquele que vai, sabe, te sustentar. Essa mesa nos fala desse lugar de intimidade, está entendendo? Esse lugar onde Ele está contigo, onde Ele segura na sua mão, onde Ele te diz que você não está sozinho. Essa mesa é esse lugar de intimidade. Quando a gente vê Jesus ali também, depois de morto ali, a palavra de Deus fala que Pedro volta a pescar. E é tão interessante que Pedro
lidera, né, um líder nato, junto os seus discípulos vão e vão pescar com ele. E a palavra de Deus fala que aparece um homem na praia. E eles olham, não sabem, e esse homem arruma uma mesa e começa a fazer uma janta. Acende uma fogueira e começa a assar um peixe. E ninguém entende quem era aquele homem. Somente João, aquele que tinha intimidade, de longe vê, é Jesus. E Pedro, agoniado, não dá conta o barco chegar, ele se lança ali no mar e ele chega, e naquela mesa, Jesus e um Pedro que tinha negado 3 vezes ele. Jesus reconcilia o coração de Pedro, está entendendo? Essa mesa é um convite para a intimidade com esse Deus. Essa mesa é um convite para acessarmos o coração dele. Essa mesa é um convite para você ter destino sobre a sua vida, para você entender o propósito. Ele te guia nas veredas, ele te guia nesse lugar de verdade. Ele traz você, sabe, nesse lugar. Ele, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, ele te chama para a intimidade. Ele te chama para estar perto. Não servimos um Deus distante, servimos um Deus que está perto. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto está perto. Essa mesa é o lugar onde Ele vai manifestar com graça, com intimidade. Ele vai manifestar, sabe, essa intimidade. Ele vai manifestar quem Ele é. Esse final de semana, no sábado principalmente, eu tirei o dia assim para estar com o Senhor. Peguei o violão, peguei a Bíblia, e por toda essa situação, aflito, né, pensando ali o Vonei e Luciano naquela situação, baixa escada, enfim, entendendo que Deus vai te cuidar, mas, né, em todo esse movimento, eu estava escutando uma música antiga do Diante do Trono. Ela fala assim: eu prefiro estar no deserto e ter o Senhor bem por perto. Então, essa mesa é um lugar de, mesmo estando no deserto, mas ter o Senhor bem por perto, amém? E essa mesa, como diz aqui no Salmo, o salmista, é uma mesa que preparada na frente dos meus inimigos, né? E essa mesa preparada na frente dos inimigos, muitos entendem, né, que é a música Sabor de Mel, que é a mesa Sabor de Mel, né? Que Deus vai me abençoar e que minha vitória, né, tem sabor de mel. Os adversários, aqueles que falaram mal contra mim, vão ver a vingança, a mesa da vingança. Essa mesa não é a mesa da vingança. É a mesa onde você vai ter provisão, onde você vai ter intimidade, mas é uma mesa também que vai te ungir para viver o Evangelho de maneira plena. Aonde você sim vai arrumar a mesa para comer com seu inimigo. Essa mesa é um lugar onde Jesus vai te levar a perdoar quem não merece perdão. Essa mesa é onde Deus prepara ela, vai te ensinar a você andar a 2ª milha, quem não merece andar a 2ª milha. Essa mesa é a mesa que vai te ungir para você viver esse Evangelho de maneira genuína. Unção não é para você rodopiar, unção é para você viver de maneira íntegra esse Evangelho. A unção é a capacitação de Deus para você vivenciar isso. E o que Jesus está falando aqui, que Deus está falando aqui ao meu coração, seu, essa mesa é para isso, é para nos ungir, é para nos restaurar, é para fazer com que a gente tenha capacidade de comer com o nosso inimigo, de servir o nosso inimigo, orar por nosso inimigo, está entendendo? Ele está deixando de maneira bem clara, por isso que ele diz, né, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Ou seja, essa unção não para aqui. Esse poder de Deus, esse óleo de Deus, esse azeite de Deus, ele não para aqui, ele transborda. Ele me faz amar, perdoar quem não merece amor e perdão. Essa mesa, ela tem um propósito, realmente, e a unção aqui tem uma preparação para a morte. Jesus, antes de morrer, ele foi ungido. Essa mesa, ela me leva a morrer para mim mesmo. É um entendimento, irmãos, de caminho, verdade e vida, de caminho da provisão, de verdade, gerar intimidade no seu coração e de propósito, e de vida, levar ao ponto de você morrer para você mesmo, para viver para o Senhor. Essa é a mesa do Senhor. Interessante que quem senta na mesa do Senhor tem um versículo 6 de maneira plena na sua vida, onde você pode falar que certamente bondade e misericórdia vão me seguir. Não é que eu vou atrás, não é que eu vou orar por isso, não é que eu vou buscar, não é que eu vou fazer campanha de 10 semanas para ter bondade e misericórdia, não é isso.
Quem senta na mesa do Senhor, Ele está falando que certamente bondade e misericórdia vão me perseguir, ela vai te perseguir. E além disso, você vai sentar, habitar na casa dEle, para todo sempre. Está nos falando, irmãos, de um lugar de constância diante de Deus. Está falando de um lugar onde você não é um visitante da casa dEle, você é um habitante. Você não está em altos e baixos. Está entendendo? Essa mesa é um lugar onde podemos ter bondade e misericórdia nos perseguindo. E quem senta nessa mesa, quem desfruta dessa mesa, não é visitante da casa do Senhor, ele permanece. Ele persevera, ele vive a vida do Senhor, amém? Vamos para o segundo texto. Como eu falei, são 3 textos. Está lá em Mateus capítulo 22. São princípios bem parecidos, irmãos. Talvez seja muita coisa para falar, mas entenda o princípio. Talvez você não conheça esses textos, mas deixe o Espírito falar ao seu coração, que tem um convite de uma mesa para você sentar. Uma mesa que tem pão, que é suprimento. Uma mesa que tem vinho, que é alegria. E uma mesa que tem azeite, para te ungir, para te preparar a viver aquilo que Deus tem. Mateus capítulo 22, versículo 1. Coloque para mim, Israel, fazendo favor. Fala assim: de novo entrou Jesus a falar parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem de dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Repete-me e fala: tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Versículo 8, então disse aos servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Porém, um rei, para ver os que estavam à mesa, notou que ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou aos reis, aos seus serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esse texto nos ensina algumas coisas. Tem uma parábola bem parecida, parábola da ceia, é mais ou menos a mesma coisa, e está lá em Lucas, no capítulo 4, também ensinando sobre essa parábola. E aqui nós vemos algumas coisas dessa mesa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa mesa está pronta. Repete-me e fala assim: eu não preciso preocupar com a mesa, ela está pronta. Jesus, quando disse na cruz: está consumado, Ele declarou-lhe tudo aquilo que eu e você precisarmos dele, já está pago. Não tem nada mais que Jesus possa fazer. Nós não temos que pedir e orar para Jesus fazer algo novo para nós, porque Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Ele já pagou, o sacrifício dele lá na cruz foi completo, amém? Não tem nenhuma campanha, não tem nenhum sacrifício seu, não tem nenhuma demanda sua para preparar essa mesa está pronta. Essa mesa está posta, essa mesa já está organizada, com o suprimento dele, não tem nada meu e seu nessa mesa. Essa mesa já está colocada. E o segundo ponto que eu quero que você entenda, essa mesa está, esse convite para estar à mesa é de todos. Nós vemos o texto, que ele chamou alguns, mandou um convite, mas esses rejeitaram. E aí, a gente vê, depois você entra nessas rejeições, mas tem a ver com relacionamentos, tem a ver com negócios,
e tem a ver com coisas dessa terra. Eles rejeitaram porque estavam preocupados ou com seus negócios, estavam preocupados com os relacionamentos dessa terra, ou estavam preocupados com coisas dessa terra. Pessoas que estavam embriagadas com esse mundo, rejeitam o convite do rei a uma mesa que está pronta. E a palavra de Deus fala, e aí aqui em Lucas fala, a minha vontade é que a casa seja cheia. Em Lucas, de maneira mais específica, depois você lê lá, ele fala, quando ele manda os emissários, deixa eu só ler a parte, quando ele manda os emissários, Lucas diz que ele manda ir atrás de pessoas que eram aleijadas, pobres, pessoas que não tinham condição. Jesus manda ali e fala assim, eu quero que a minha casa seja cheia. Então é o seguinte, esses rejeitaram, vai atrás de quem não tem valor. Aqui em Mateus ele diz que homens bons e homens ruins, ou seja, vai nas emboscadas, vai nas encruzilhadas, vai e quem você encontrar, chama para essa mesa. O convite dessa mesa é para rico, para pobre, para preto, para branco, para criança, para idoso, é para todos, amém? Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Existe um Deus que bate na porta do meu e do seu coração, te chamando para uma mesa que está pronta. Coloque para mim, Israel, Isaías 55:1, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Isaías 51 fala assim, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O acesso a essa mesa é liberado, o acesso a essa mesa está a todos, amém? O lugar, o convite dessa mesa está disponível a todos. O problema, irmãos, que nós não sentamos na mesa com o Senhor, é porque nós estamos embriagados com as coisas dessa terra. É que a correria desse mundo tem nos roubado dessa mesa. E aqui o texto traz justamente essa ênfase, essa mesa que está pronta, essa mesa que você vem do jeito que está, essa mesa que você, quantas pessoas muitas vezes você fala de Jesus e a pessoa fala assim, eu não sou digno. Ninguém é digno de sentar nessa mesa. Ninguém tem a capacidade, tem a hombridade, tem a perfeição, tem a dignidade de sentar nessa mesa. Essa mesa é para quem entende que precisa dele. Essa mesa é para quem entende que não tem nada para oferecer. Essa mesa é para os doentes, não é para quem quer são. Essa mesa é para quem entende que não tem, capacidade natural nenhuma de sentar nessa mesa. É para esses. Está entendendo? Essa mesa está posta todos os dias. E o convite todos os dias. Deus está batendo na porta e falando, vem para essa mesa. Mas acontece algo aqui interessante, e aí é importante a gente falar, e tem a ver com um pouco da ceia. Quando a gente fala da ceia, a Bíblia nos ensina que você deve avaliar o seu coração, fazer um autoexame, né? É interessante que depois que essa festa começa, quando o rei desce, a palavra de Deus fala que ele vê ali um homem que não tinha vestes nupciais. Presta atenção. Espera lá, muitas vezes é até confuso essa parábola. Espera lá, chamou o povo do jeito que estava. Vem do jeito que estava, vai nas encruzilhadas, traz aleijado, traz do jeito que tiver. Mas quando entra, a Bíblia fala que esse rei olha alguém e fala que não tinha veste, né? Você não vê no convite a roupa que tinha para entrar nessa festa. Aqui está nos falando, irmãos, da volta de Jesus. O entendimento que, uma vez que eu sento nessa mesa, existe um processo de santificação que já está nessa mesa, pago por Jesus, que deve acontecer na minha e na sua vida. À medida que eu sento nessa mesa, a luz de Deus é acesa e as minhas trevas são manifestas. E eu preciso passar por um processo chamado conversão, onde essas trevas vão sendo confessadas, perdoadas, e eu vou, a partir desse momento, sendo transformado de glória em glória, amém? Então, quando nós falamos da ceia,
que de fato não precisa ser batizado para ceiar, de fato não precisa, porque nós não entendemos isso biblicamente, apesar de que o batismo é uma declaração pública de que eu quero Jesus, né? Nada mais, nada menos que isso. Então é importante que a pessoa que ceia, ela, mesmo ela não batizada, ela esteja desesperada para batizar. Mas mais do que isso, é importante que essa pessoa que está ceando, ela tem que ter um entendimento que se Jesus voltar hoje, ele vai estar com as vestes limpas diante de Jesus, está entendendo? Veste nupcial nos fala de veste pronta para o casamento. Jesus voltar essa noite, você está pronto para subir com Ele? Se você tiver, você pode ceiar. Você está com os seus pecados confessados, você não está vivendo uma vida de pecado. O interessante é que essa mesa, ela está pronta para receber a todos, mas existe um processo de conversão, de santificação, de luz de Deus, de graça de Deus, que não somente, a graça não é somente o convite para você vir da maneira que está, a graça também é esse óleo que vai sendo derramado na sua vida para você conseguir viver o padrão de Cristo que está sentado na ponta dessa mesa. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Por isso que ele fala que tinha alguém ali que estava com vestes que não eram vestes corretas. Por isso que ele fala que para se lançar, né, num local aqui, onde haverá choro e ranger de dentes. E nos fala aqui, né, do lago de fogo e enxofre, que nós entendemos biblicamente, né? Então essa ceia é sim um convite para você vir da maneira como você está. Mas presta atenção, ao sentar na mesa, é impossível você sentar nessa mesa todos os dias e você não ser tocado pela santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela mostra o seu pecado, mas ela também gera em você justiça através do perdão, onde você confessa o seu pecado, e o sangue de Jesus te cobre, e as suas vestes se tornam e se mantêm limpas diante dele. Está entendendo isso? Amém? Então essa festa das bodas, essa ceia estabelecida, é uma ceia que mostra para nós um convite de hoje, mas o rei voltando nos fala do arrebatamento, da volta de Jesus, onde Jesus vai encontrar, e o desejo dele é encontrar uma noiva adornada, preparada, santificada. Está entendendo? O anseio do coração dele é que eu e você estejam com a vida em santidade. Está entendendo? A ceia, para que eu possa cear, eu preciso estar com esse entendimento diante de Deus. Pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus, tem só um mês, eu estou aprendendo a Bíblia agora. Não se preocupe, à medida que você se aprende, senta nessa mesa, aquilo que traz luz sobre o seu coração, sobre as suas trevas, se você confessa, se você abandona o pecado, você pode ceiar, porque à medida de aquilo que nós teremos luz, é daquilo que nós vamos ser julgados. Está entendendo? Então essa ceia nos fala desse convite, essa ceia nos fala dessa mesa colocada, aonde Jesus está chamando. É tão interessante que Jesus, quando ele faz o homem, ele estabelece esse lugar de intimidade, e ele dá alimento para o homem. Vou ver com mesa. E a Bíblia fala que nos últimos dias vai ter também a festa das bodas, que vai ser um casamento, uma mesa que será colocada entre nós e Deus. Amém? Está vendo? Tudo começa, irmãos, com relacionamento, com intimidade. E para a gente caminhar para o fim, vai comigo em 2 Samuel capítulo 9. Esse texto, irmãos, ele tem me humilhado, é tanto que muitas vezes na ceia eu tento falar sobre ele, é tão corrido, aí eu falo, 2 Samuel capítulo 9, para mim isso aqui, pessoalmente me joga na lona toda vez que eu leio esse texto. Presta atenção no amor e o zelo de Jesus pela minha vida e pela sua vida. 2 Samuel 9 faz assim, versículo 1, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse Davi: Mefibosete.
e disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás dos frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com um dos filhos dos reis. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, para mim, esse texto, ele diz muito do coração de Deus a nosso respeito. Mefibosete era, vamos falar assim, neto de Saul, filho de Jonatas. Ele, com 5 anos, na morte de Saul, seu pai, uma babá pega ele, ele ali naquela situação, ele fica aleijado de ambos os pés. Essa babá pega Mefibosete e leva para uma terra chamada Lodebar. Lodebar, historiadores dizem que era um lugar muito seco, de muita miséria. Lodebar é onde viviam, moravam todos os enfermos, doentes, mendigos daquela época. A palavra Lodebar nos fala de um lugar sem pasto, um lugar sem alimento, um lugar sem palavra, um lugar sem provisão. Mefibosete ali aleijado de ambos os pés. Cultura da época, a rejeição para um aleijado era muito maior. E Mefibosete, não somente isso, essa situação de estar aleijado, nos mostra uma realidade de alguém que não consegue ficar em pé sozinho. De alguém que não consegue andar sozinho. De alguém que não tem capacidade de viver em pé e de maneira digna naquela sociedade. Esse homem viveu anos. Estima-se mais ou menos que esse encontro, desde onde ele perde o seu pai ali na batalha, até esse momento se passaram ali mais ou menos 20 anos. E Mefibosete com a sua alma toda ferida, a ponto dele dizer para Davi: o que o senhor está importando com um cão morto? Um homem que a sua alma, o seu coração, as suas entranhas totalmente feridas, o seu olhar para si mesmo, a sua visão, a sua dignidade totalmente, rejeitado. O seu avô, Saul, louco, perde todo o império ali. Seu pai morre de maneira prematura. Alguém cheio de mazelas, cheio de traumas, sem capacidade de ficar em pé sozinho, morando num lugar sem pasto, sem alimento. Mas a palavra de Deus fala que Davi acorda uma manhã e fala: como eu posso fazer bondade? Como eu posso usufruir da graça para alguém da casa de Saul? Aqui, irmãos, manifesta o princípio da graça ao meu coração e ao seu coração. Porque de maneira natural, o que acontecia naquela época, para você entender, um rei, quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, ainda mais quando são famílias diferentes, como é o caso de Davi, a primeira coisa que ele faz é exterminar todos os descendentes do outro rei. Porque qualquer outro descendente seria uma ameaça. Isso era o senso comum. O senso comum era que Davi exterminasse todos, inclusive Mefibosete, um aleijado que morava na terra. A misericórdia seria de Davi permanecer, que Mefibosete morasse naquele lugar e vive naquele lugar. Mas a graça é o que Davi fez com ele. A graça não é somente imputar o pecado para alguém, deixar de imputar o pecado, a pena sobre aquela pessoa, mas a graça nos fala de não somente isentar o pecado, mas dar tudo aquilo que é possível dar,
para aquela pessoa viver de maneira digna. É o que Jesus fez por nós. O senso comum de Jesus é que nós iríamos para o inferno e viver uma vida toda distante dele. A misericórdia de Jesus é não imputar mais o pecado nosso, ao nosso respeito, e nos perdoar daquilo que a gente fez de errado. Mas a graça de Deus, ela não somente exime do mal que a gente fez, mas ela prepara todas as bênçãos nas regiões celestiais, para mim e para você. Está entendendo? O que Davi utiliza aqui de bondade, está falando desse lugar de graça. Esse lugar onde a porta está aberta, a mesa está disposta, para quem não tem condição nenhuma. Pessoas que não conseguem ficar em pé. Pessoas que não conseguem viver de maneira digna diante do Senhor. Pessoas que olham para si e se veem capazes de viver diante do Senhor. São mefibosetes da presença dEle. Eu não sei você, mas muitas vezes eu olho para o meu interior e vejo um Mefibosete. Alguém que é incapaz de muita coisa no Senhor. Mas mesmo assim, Davi se apresenta, Deus se apresenta e fala: senta na mesa comigo. O primeiro ponto, irmãos, é porque na mesa do Senhor, o fato de Mefibosete ser coxo, na mesa do Senhor ele é digno, porque as suas pernas não são mostradas. Na mesa do Senhor a nossa fraqueza se torna força e glória diante de Deus, se torna poder diante de Deus. Paulo, quando apresenta para Jesus e fala: Jesus, eu não dou conta mais. Satanás tem esbofeteado a minha fraqueza, a gente não sabe qual é a fraqueza, e Jesus fala: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na mesa do Senhor, mesmo que a gente está aleijado, nós temos dignidade, porque as nossas pernas não são mostradas. Na mesa do Senhor, Ele retoma em nós a dignidade. Na mesa do Senhor, Ele não somente dá pão, mas Ele nos dá a dignidade de sentar e poder cear com o Senhor. Ele pega a nossa fraqueza e transforma em poder. Ele pega a nossa fraqueza e nos dá graça. Ele nos capacita a viver de modo digno todo dia diante dEle. E esse é o convite dEle para nós. A proposta de Davi para Mefibosete não é somente uma proposta de dar pão, mas é uma proposta de restaurar em Mefibosete a dignidade. Muitas vezes, irmãos, você não vê, quem você é em Deus, porque você não senta na mesa do Senhor. Você acredita mais na identidade que o diabo te deu do que na identidade que Deus te deu. Você acredita mais na identidade que o mundo te deu do que a identidade que o seu Pai, o Deus que te criou, te deu. Na mesa do Senhor Ele restaura a nossa identidade. Na mesa do Senhor Ele restaura a nossa, a nossa dignidade. Na mesa do Senhor Ele nos honra, porque na mesa do Senhor os meus pés não são mostrados, as minhas, os aleijados, as minhas deficiências não são mostradas diante do Senhor. Ele me restaura. É interessante, abre para mim, fazendo favor, 1 Coríntios 1, 26, olha o que Deus faz, olha a ótica de Deus, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Pode abrir a sua Bíblia, se for rápido. 1 Coríntios 1, 26. Olha o que Paulo nos ensina sobre esse entendimento de Mefibosete. Ele fala assim, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Ele nos diz: irmãos, reparai, pois, a nossa vocação, visto que não fomos chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir nada os que são. O chamado de Deus essa noite não é para os inteligentes, não é para aqueles que têm um bom nome, não é para aqueles que estão sadios. O chamado de Deus essa noite é para os fracos, é para aqueles que dependem dEle, é aqueles que não conseguem andar sozinhos nessa caminhada,
É aqueles que não conseguem andar sem o pastor. É aqueles que não conseguem viver distante dessa mesa, porque só essa mesa consegue restaurar nossa dignidade, quem nós somos do Senhor. Chama o louvor para estar aqui na frente. Para Mefibosete, Davi restaurou o alimento que ele não tinha. Todos os dias você pode comer nessa mesa que eu te dou. Pão não vai te fatar. Mas não é somente um suprimento. Não é somente uma provisão. O chamado de Deus, de Davi para Mefibosete, é restaurar a dignidade e a honra. Mefibosete, nessa mesa você não é aleijado. Mefibosete, nessa mesa você não é alguém que mendiga. Mefibosete, nessa mesa você não é neto de Saul. Nessa mesa você é um como eu sou. Nessa mesa eu posso chamar de meu filho. E o chamado dessa mesa, Deus não somente dá, Davi não somente restaura, dá suprimento, dá dignidade, mas nessa mesa Davi restaura a herança de Mefibosete. Davi fala, ó, todas as terras que eram de Saul agora são suas. Você vai trabalhar, a sua família vai trabalhar, e você vai ter sustento, você vai ter herança. Nessa mesa ele tem destino para nós. Nessa mesa ele tem herança para nós. Nessa mesa ele tem capacidade de nos dar algo que a gente não merece, mas ele nos dá.